Olá, o que o apóstolo Paulo tem em comum com Raquel e Jacó? Eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. É exatamente isso que o líder precisa fazer com os seus liderados. Servir aos liderados. Primeiramente, o líder serve ao Senhor e assim também, consequentemente, serve aos seus liderados. A liderança de Paulo. Texto principal. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15. Resumo da lição. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. O apóstolo Paulo, ele é o maior autor da Bíblia em número de obra. Escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia e é muito provável que também tenha escrito a carta aos Hebreus. Entretanto, vemos que o apóstolo Paulo, ele tem muita importância na palavra. Algumas pessoas defendem que o apóstolo Paulo é a segunda pessoa mais importante da Bíblia, perdendo apenas para Cristo, no sentido de pregar o Evangelho. Introdução. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento, mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? É bom ser importante, mas importante mesmo é ser bom, né? Entretanto, o que fazer para ser uma pessoa marcada, né? Ou melhor, para marcar pessoas, né? Para deixar um legado. Qual o legado que você vai deixar para as pessoas que vierem depois de você? Tudo na vida nós precisamos ter algum esforço. É uma coisa ou outra que virá de mão beijada, mas no sentido geral precisamos sempre fazer esforço para ter alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele passou por alguns pedaços que cá para nós não foram muito fáceis. Entretanto, por ele ter ficado firme e junto nessa jornada cristã, ele acabou tendo tanta relevância na palavra do Senhor e principalmente nos cultos de doutrina, o que mais se prega é sobre o apóstolo Paulo e seus ensinamentos. Vemos que sim, há muitas coisas que se falam do apóstolo Paulo, entretanto, nós vamos de uma forma muito simples e direta falar um pouco acerca deste grande homem de Deus. O caráter ministerial de Paulo e o início de tudo. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. O líder ele precisa de ter um preparo. E o preparo é muito interessante que você venha compreender esse negócio, porque há pessoas que parece que chegou agora e já querem sentar na janela. Sabemos que Deus ele transforma pessoas. Entretanto, o líder ele precisa tirar um tempo para ele compreender as razões pelas quais o Senhor o chamou. Ele também precisa ter consciência da sua fé cristã. Ele precisa aprender a respeito. Porque como ele pode liderar um departamento, uma igreja, se ele não sabe nem o que ele está defendendo? O líder ele precisa ficar, inclusive aqui não dá uma ideia de deserto, né? A Arábia dá uma ideia de deserto. Ele precisa passar um tempinho no deserto, ficar sozinho, muitas das vezes até mesmo ser rejeitado, para que assim o Senhor venha moldar o seu coração e prepará-lo para algo maior. Porque é certo que todo líder ele será rejeitado uma vez ou outra. Todo líder será rejeitado, ou por uma parte, ou por boa parte, ou por todos. Sempre haverá rejeição. Entretanto, o líder, quando ele está preparado para essas circunstâncias da vida, ele consegue conciliar a rejeição e o chamado do Senhor. Entretanto, mais uma vez, é bom que o líder ele tome um tempo para si, ficar sozinho, somente ele e o Senhor,
e quanto mais tempo aqui melhor, né? Veja aqui que o Paulo ficou 3 anos na Arábia. Então o líder precisa ter um tempo para se dedicar ao Senhor, aprender mais e mais da parte de Deus. O treinamento. E logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas, e todos que o ouviam ficavam confusos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os crentes? E é muito interessante que após você ver que Paulo teve o seu treinamento com o Senhor, somente ele e o Senhor, os dois sozinhos, ele teve o caráter transformado. O Senhor, ele transforma caráter, assim como ele transformou o caráter de Paulo, transformou também o caráter de Zaqueu e transforma o nosso caráter. Então, o Senhor, ele vai, de uma forma ou de outra, transformar o caráter do líder. Porque às vezes o líder está pronto para quase tudo, mas há uma situação ou outra, principalmente a questão do caráter, ele precisa ser transformado. E é muito interessante que nós venhamos aplicar algo. Se você quer obter sucesso na sua liderança, a qual o Senhor te chamou para você liderar, você precisa firmar o seu caráter. Você precisa ter um caráter firme, saber o que você está defendendo o Evangelho, falando do amor do Senhor. Você precisa ter um treinamento e compreender de uma vez por todas que você precisa ser um líder de caráter. O princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. É interessante que, independente das circunstâncias, nós devemos respeitar as nossas autoridades. Respeitar aqui não é aceitar tudo que uma autoridade fala. Se uma autoridade está fora dos princípios bíblicos, nós podemos não respeitá-lo por isso. Não, nem respeitar, né? Nós devemos respeitar, mas discordar seria aqui o ponto principal. Porque toda autoridade vem da parte do Senhor. Hoje, por exemplo, a maior autoridade do Brasil é o presidente da República, o excelentíssimo senhor presidente. Então, independente da visão política que algum cristão possa ter, independente de quem está no poder, ele precisa ter respeito por esta autoridade. Eu vejo, por exemplo, pessoas chamando o excelentíssimo senhor presidente de qualquer maneira. Isso é uma falta de respeito com a autoridade que está sobre ele. A pessoa pode discordar dele, entretanto precisa reconhecer a autoridade que está sobre o presidente da República. E isso vale também para todas as questões das Forças Armadas, por exemplo, para aquele agente de trânsito, independente de qual é o agente de trânsito, e você está ali com o seu veículo ou a sua moto, você precisa respeitar a autoridade que está sobre ele. Por quê? Porque antes de você liderar, você precisa ser liderado. Você precisa aprender a ser liderado. Quanto melhor liderado você for, melhor líder você será. A liderança de Paulo. Uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Lembra de Jó? Homem reto e íntegro diante do Senhor? Jó 1:1. Integridade, ser inteiro, ser íntegro. O que é isso na prática? Aquela pessoa que é inteira, é íntegro, ele é a mesma coisa em qualquer lugar. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Foi levado cativo para a Babilônia, foi para outra cultura, mas se manteve íntegro. Não se dobraram à imagem. Por quê? Porque eles eram íntegros, independente do lugar que eles estejam. Ainda que estejam cativos, ainda que estejam em uma outra nação, ainda que a cultura lá seja diferente, seja a cultura de adorar outro Deus, mas ele é íntegro, ele não se dobra. Isso é ser uma pessoa íntegra, ou seja, ser o mesmo em qualquer lugar. E esta integridade precisa ser íntegro no Senhor.
Há pessoas que são íntegras, mas não são íntegras no Senhor. São pessoas que têm a sua questão, o seu posicionamento completamente contra Deus. Entretanto, há de se valer que, ao menos nesse ponto, isso aqui é um caso que é à parte para nós, mas há pessoas que dão mais exemplo do que muito cristão. Por quê? Porque a pessoa que não é cristã, por exemplo, e lidera, e ainda que esteja liderando errado, a sua questão não seja correta diante do Senhor, mas pelo menos ele é íntegro à causa que ele acredita. Não fica mudando, uma hora é B, outra hora é A, depois muda para B, não, ele continua sempre correto. É claro que nós sempre vemos que o Senhor muda caráter, e quando há essa integridade para uma situação, uma bandeira, vamos assim dizer, né, para uma ideologia, que seja ela qual for, ainda que a pessoa seja íntegra nessa ideologia, é muito interessante que, se o Senhor mudar o caráter dessa pessoa, e certamente o Senhor mudará, essa pessoa vai continuar íntegra, só que agora íntegra no Senhor. E isso é importante, ser íntegro no Senhor. Eu abri somente esta exceção, somente para a gente compreender que às vezes nós temos um posicionamento diante do Senhor hoje e mudamos amanhã, né? Nós estamos firmes hoje e fraquejamos amanhã. Há pessoas que não são cristãs, mas pelo menos tem aquela situação, sempre é a mesma pessoa, né? Não muda de opinião, tem sempre aquele posicionamento firme, correto, diante do que ele crê, ainda que seja uma crença errada, mas ele tem aquele posicionamento. É claro que o Senhor, nós queremos, claro, que o Senhor venha salvar a todos, porque de fato esse também é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas que nós não venhamos assim ficar em dúvida no nosso posicionamento, que nós venhamos sempre ser íntegros no Senhor. Uma liderança conduzida por Deus. O texto de Atos 16,6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também intentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ainda no capítulo 16, no livro de Atos, vemos que durante uma noite ele teve uma visão de que um homem da Macedônia rogava por ajuda, e logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor o estava conduzindo àquele lugar para anunciar o Evangelho. Veja que aqui há dois casos que o apóstolo Paulo foi impedido de ir. Olha que interessante. Há alguns lugares que o Senhor vai te impedir de ir. Por quê? Não sabemos. Nós não sabemos. Você não saberá. Mas o Senhor sabe. Entretanto, há pontos que o Senhor vai te conduzir. O que é isso? É uma liderança guiada por Deus. Você não é dono de si. Você não faz o que você quer. Você precisa ter uma orientação, né? É isso que o líder precisa ser, né? Um líder precisa ser sempre guiado pelo Senhor. Então, como ele é guiado pelo Senhor, é claro que não vai entender. A pessoa quer ir de boa fé, né? Que quer pregar o Evangelho num determinado lugar, mas o Senhor diz, não é lá que eu te quero. Eu te quero em outro lugar, mas o Senhor, eu quero tanto ir lá. Talvez a minha família esteja lá, ou talvez por uma outra razão. Não, eu quero você em outro lugar. E é difícil de compreender, mas importante que, ainda que nós não venhamos compreender a vontade de Deus, e na maioria das vezes nós não iremos compreender mesmo, importante que, mesmo sem compreender, nós venhamos ser obedientes àquilo que o Senhor quer, e assim termos uma liderança no Senhor, guiadas por Deus. Uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Confiança é algo bem difícil de construir. Entretanto, é muito fácil de destruir, de desabar. E o líder, ele precisa ser um líder confiável. Ele precisa que as pessoas confiem nele, que as pessoas cheguem para ele, se abrem para ele. Inclusive você, que porventura é líder, você precisa desenvolver isso em você, se porventura você ainda não conseguiu desenvolver. E como é que você desenvolve que as pessoas tenham confiança em você? Em primeiro lugar, você precisa ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa íntegra diante do Senhor. Você ser uma ovelha obediente a Deus e ao seu pastor. Em segundo lugar, você precisa fazer o quê? Ter compromisso com a verdade, independente de qual seja a verdade. Tanto a verdade da palavra, você precisa pregar a palavra, falar a verdade da palavra, ponto. E qual é a outra verdade? A outra verdade é que você precisa falar somente aquilo que condiz com a verdade. Por exemplo,
você viu uma situação qualquer e você olha para os dois lados. Você não conta somente o caso de um lado da moeda, você fala o outro lado também. Isso é falar a verdade. À medida que você fala a verdade e as pessoas veem em você que você não é de ficar de mexericos com um e com outro, fazendo fofoca com um e com outro, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa discreta, então as pessoas compreenderão que você é uma pessoa confiável. Mas se porventura você fala de um para o outro, de outro para um, eles entenderão que quando eles falarem algo para você e você estiver na frente de outra pessoa, você vai falar dele. Então, da mesma forma que você fala de alguém para essa pessoa vai entender que você vai falar dela para outra pessoa. Então, o que você faz? Você precisa ser confiável. Como você é confiável? Sendo discreto, não falando aquilo que não deve, não falando coisas de outras pessoas, não falando segredos de pessoas que confiaram em você. Se as pessoas confiaram em você, cabe a você guardar o segredo da pessoa. Você não deve falar em hipótese alguma, e isso vai lhe gerar confiança, né? E também aquela questão, né? Quando o líder, no teu caso, né? Você como líder, quando você fala que vai fazer algo, você precisa fazer aquele algo. As pessoas precisam ter confiança em você nesse ponto também, tanto confiar em você para contar os segredos a você, né? Porque estão passando por uma situação difícil, tem que contar alguma coisa, eles precisam contar com você, confiar em você nesse ponto, e também confiar quando você fala que vai fazer algo. Você como líder fala que vai fazer algo, você precisa fazer, ou ao menos mostrar que está fazendo, mas por alguma razão não foi possível concluir, mas todos viram que você estava fazendo. Então, por quê? Porque tem coisas externas, tem coisas que não dependem de você. Vou te dar um exemplo prático. Você diz que vai fazer, por exemplo, um culto ao ar livre num determinado dia, e aquele dia cai um temporal. Como é que você vai fazer? Não dá para fazer, é uma questão externa. Chover não depende de você, depende do Senhor. Então, mas que você, quando fala que vai fazer algo, você precisa cumprir com aquele algo. Aspectos práticos da liderança de Paulo. Paulo conhecia suas limitações. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia suas incapacidades e por isso sempre dependeu de Deus. Quando o líder ele reconhece as suas limitações, e sim, todo líder tem sua limitação, todo, absolutamente todo. Ele pode reconhecer, isso faz com que ele reconheça outras pessoas. Ou seja, se dá um exemplo aqui mais prático, porventura, você talvez não saiba cantar, para cantar você não é bom, então por você não saber cantar, você reconhece quando uma pessoa canta. Um dos seus liderados canta muito bem, louva muito bem, você reconhece que ele ou ela é uma pessoa que canta muito bem, que louva com a alma ao Senhor. Então isso faz com que você reconheça outras pessoas, e isso é extremamente saudável. Quanto mais você reconhecer as suas limitações e mais reconhecer o potencial, o talento de outras pessoas, melhor líder você será e mais confiável mais confiança as pessoas terão em você. Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da Igreja de Cristo, mas decidiu não ser pesado às igrejas e trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Há alguns sacrifícios aqui que o líder precisa fazer, aqui na questão do trabalho, e também há outras questões também. O líder, como ele é uma pessoa de caráter, uma das principais qualidades do líder, ele precisa defender o grupo. Então ele vai precisar de fazer alguns sacrifícios por isso. E isso cabe a você, que é líder, que está disposto a se sacrificar. Vou dar um exemplo aqui mais prático. Digamos que as pessoas, os seus liderados, vai todo mundo para uma pizzaria, mas você, por uma razão de sacrifício, você vai jejuar por eles, para que o Senhor faça com que eles tenham uma visão melhor, sejam mais voltados para a palavra ou coisas dessa natureza, viu? Que diferença? Enquanto as pessoas saem para comer uma pizza, e quem não gosta de pizza, né? Quando as pessoas saem, os seus liderados saem para comer uma pizza, você faz o quê? Você faz um jejum. Então, pela vida deles, isso é se sacrificar. Isso aqui é um dos pontos, né? Só para a gente ter um norte. Entretanto, Paulo aqui, ele não vai falar sobre condenar o obreiro
que recebe um salário para assistir à Igreja de Cristo. Mas Paulo, ele optou por quê? Por se sacrificar para não ser pesado à igreja, para que a igreja não viesse tirar do seu cofre para pagar ao apóstolo Paulo. Isto é louvável. Todo líder deveria fazer isso, claro, principalmente a pastor. Trabalhar com suas mãos para não ser pesado ao irmão, não ser pesado à igreja. O dinheiro da igreja, o ideal é que o dinheiro da igreja seja usado para a manutenção da mesma e principalmente para a propagação do evangelho, assistindo aquelas pessoas mais necessitadas ali com uma cesta básica ou coisas desta natureza, remédio ou coisas assim. Mas é importante que o líder ele sempre vai precisar se sacrificar pelos liderados. Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Aqui eu vou te falar uma questão sobre liderança, que você precisa guardar em seu coração. Talvez seja a parte mais difícil da liderança. Você, por mais que você venha se sacrificar pelos liderados, por mais que você seja uma pessoa íntegra, por mais que você tenha sempre uma vida de santidade, por mais que você seja uma pessoa confiável, por mais que você esteja sempre ali do lado deles, quanto mais você amá-los, mais você será desprezado. Quanto mais você valorizar, menos você será valorizado. E você precisa compreender este negócio. As pessoas estarão indo para festas, chamando uns aos outros, mas ninguém chamará o líder. O líder ficará em casa, as pessoas não ligarão para ele. Deixarão muitas vezes até nem do aniversário do líder os liderados lembram. Então, mesmo assim, você precisa ter responsabilidade. Mesmo sabendo que as pessoas não ligarão para você, não chamarão você para a pizzaria, sempre esquecerão de você. Ah lá, o líder chato. Eu não vou chamar o líder, nem lembrei do líder. Ainda assim, você precisa sempre amar os seus liderados no Senhor, sempre ter carinho por eles, né? Sempre estar se sacrificando por eles, amando a cada um deles, ainda que você seja menos amado. Quanto mais você amar, menos amado você será. Mas não é por isso que você deixará de amá-los. Você precisa, mais uma vez, amar no Senhor. O que quereis que os homens vos façam, façai-vos primeiro. Então você precisa amar os seus liderados. Lembra que Jesus falou? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Depois Jesus dificultou mais o negócio, né? Amar-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, ainda que eles não tenham amor por você estar na liderança, ou seja, pela sua pessoa principalmente, você precisa continuar amando e se sacrificando por eles. Talvez seja a parte mais difícil da liderança, talvez seja essa, de nunca ser reconhecido. Conclusão. Como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo, que sofreu toda sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Então, não desanime, não fique triste com essas questões, né? Que realmente quem vai ter a liderança vai ter sempre essa questão de ser responsável, se sacrificar, ser confiável, ser uma pessoa de caráter. Mas ninguém nunca lembra nem do meu aniversário. Nem lembraram de mim, todo mundo saiu, nem lembraram de mim, me deixaram aqui sozinho. Mas que você tenha assim, ainda assim, ter uma liderança no Senhor, guiada por Deus, e servir a Deus na liderança com excelência. Eu te perguntei o que o apóstolo Paulo tem em comum com Jacó e Raquel. Bom, Paulo é da tribo de Benjamim, lá em Filipenses 3:5. E quem é Benjamim? Benjamim é o filho de Jacó com Raquel, Gênesis capítulo 35, versículo 18. Ou seja, o apóstolo Paulo ele é descendente direto de Jacó com Raquel. Hora da revisão. Número 1, não. Ele passou por um treinamento. Número 2, ele recebeu do próprio Jesus. Número 3, ele é provado, forjado pelo anonimato, sofre a solidão e até a rejeição. Número 4, seria Barnabé. Número 5, uma liderança íntegra, conduzida por Deus e confiável. Aqui na hora da revisão, aqui no número 3, o final aqui está sobre
e até perseguição, mas não é perseguição, tá? É rejeição. E que você seja assim, tenha assim a sua liderança como de apóstolo Paulo, que a sua liderança seja firme como a dele, uma liderança de excelência, uma liderança no Senhor, uma liderança com sinceridade de coração diante do Senhor, independente das coisas que venham a acontecer na sua vida, que você fique firme. Sei que a mocidade aí, os jovens, dá um pouco de trabalho, mas fique firme com eles. Certamente o Senhor naquele grande dia te recompensará e certamente Ele te recompensará ainda aqui nesta vida. Tenha certeza disso, que o Senhor sempre vai te dar algumas alegrias pela sua excelência na liderança com os jovens. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!